E aí galera, saudades aí de vocês, né? Enquanto dura esse isolamento social aí, a gente vai tentando trabalhar aqui online, certo? Enfim, hoje nós vamos trabalhar um tema que para vocês não é novidade nenhuma, isso é uma revisão para vocês, certo? Que é a parte de composição química da célula. Então, os compostos químicos e as funções de cada um deles, tá? Os compostos químicos são divididos em dois grandes grupos, tá? Os inorgânicos e os orgânicos. Os inorgânicos basicamente água e sais minerais, os orgânicos as proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. A disposição desses elementos no organismo está da seguinte maneira: água 70%, então todo mundo sabe, a água é um solvente universal, a água participa das reações químicas, a água ela atua no equilíbrio térmico, então tem várias funções associadas à água e consequentemente ela não poderia ser pouco abundante. Se ela tem mais funções, logicamente ela vai estar sendo requerida em maior quantidade. Seguido nós temos as proteínas com 15%, mas por que tanta proteína, professor? Vamos pensar de uma maneira bem lógica e simples, tá? Músculo. A musculatura ela é basicamente proteína, actina e miosina, que são proteínas contráteis, tá? E se a gente for analisar, boa parte da nossa massa corpórea também é composta por músculos, que por sua vez são proteínas, além das proteínas com várias outras funções, como a elastina, o colágeno, as proteínas pigmentares, tá? Proteínas que atuam com função imunológica, como no caso dos anticorpos. E aí nós temos os ácidos nucleicos, 7%, carboidratos 3%, desculpa, lipídios 2%, e aí alguns outros elementos, né, como os sais minerais 2% e alguns outros elementos aí que correspondem a 1%. Mas o destaque maior aqui está para a água e as proteínas, porque são as mais importantes no nosso organismo, certo? Isso não quer dizer que, por exemplo, sais minerais, eu tenho 2% de sal mineral. Ah, posso viver sem sal mineral? Não, tá? Por quê? Apesar de ser requerido em pequena quantidade, mas os sais minerais são tão importantes quanto. Então, a deficiência de qualquer um desses elementos pode levar a um mau funcionamento do teu organismo, tá? No caso da água, ela recebe o nome de solvente universal pelo fato de a maioria das substâncias serem solúveis em água, exceto substâncias de base lipídica, tá? É um regulador de temperatura, no caso da sudorese, por exemplo, o suor atua, né, de alguma forma regulando a nossa temperatura corpórea. É um lubrificante natural, então todas as nossas mucosas, a boca, o nariz, tá? Nós temos as mucosas sempre lubrificadas com água, participa das reações químicas pelo fato de a água ser um solvente universal e facilitar a reação entre as moléculas. Atua como mecanismo de proteção, tá? Tanto que quando nós somos concebidos, digamos assim, o processo gestacional ele se dá dentro de uma bolsa com um líquido chamado líquido amniótico, que tem basicamente água. Então esse líquido ele serve justamente para manter o embrião e posteriormente feto protegido contra choques mecânicos, tá? E a água entra nesse contexto de proteção também. Os elementos minerais ou os sais minerais representam cerca de 1 a 2% do total da composição do corpo, certo? São necessários em concentrações na ordem de miligramas, porém, como eu disse anteriormente, o fato deles estarem em menor quantidade quer dizer que eles são menos importantes? Não. Isso quer dizer que eles precisam de uma quantidade menor para realizar a sua função, tá? Então, se tem deficiência de cálcio, por exemplo, tu vai ter osteoporose. Se tem deficiência de ferro, tu vai ter anemia, tá? E aí você vai tendo uma ligação entre a falta de um sal mineral com uma ação no teu organismo que não seria tão legal. Proteínas. As proteínas, tá, são os elementos formados a partir dos aminoácidos. Os aminoácidos eles são os constituintes básicos das proteínas, são chamados de peptídeos, tá? Então, proteínas são basicamente, tirando-se a água, o elemento mais importante. É o constituinte básico da vida, são bastante complexas, elas podem ter função primária, secundária, terciária, quaternária, podem ter função enzimática, reguladora, enfim, tá? Tirando-se a água, ela pode chegar a ser 80% do restante da célula, tá? E tem como base de sua estrutura um grupamento amina, que é um NH2, um ácido carboxílico, tá? Que é o COOH, e esses estão ligados a um carbono, que é um carbono central, um carbono alfa.
esse carbono é ligado a um radical, onde existem 20 radicais diferentes que sinalizam 20 aminoácidos diferentes também. Aminoácidos, tá? Também chamado de peptídeos. Daí você pode ter também o nome de proteína ou polipeptídeo. Eu posso dizer, um aminoácido que constitui assim, ou eu posso dizer um peptídeo que participa ou eu posso dizer uma proteína que atua no organismo de maneira que, ou um polipeptídeo que atua no organismo de maneira que, ou seja, são duas palavras que podem indicar basicamente a mesma coisa. Então, peptídeo é aminoácido, polipeptídeo vai ser vários aminoácidos ligados entre si, consequentemente uma proteína, tá? Então, proteínas são polipeptídeos, eles podem ter tamanho desde 2 até centenas de aminoácidos ligados entre si. O aminoácido tem basicamente essa estrutura aqui, certo? O NH2, que é o grupamento amina, COOH, que é a carboxila, e aí, olha o nome, carboxila também recebe o nome de ácido carboxílico, e aqui eu tenho um grupo amina, daí o nome aminoácido, tá? O carbono alfa, ou carbono central, e uma cadeia lateral ou radical. Como eu disse anteriormente, existem 20 radicais diferentes e, consequentemente, 20 aminoácidos diferentes. Então, cada radical sinaliza um aminoácido diferente. Tá? Classificação das proteínas podem ser simples ou conjugadas. Tá? Proteínas simples são aquelas formadas apenas por aminoácidos ligados entre si. As proteínas conjugadas são aquelas que, além das estruturas formadas por aminoácidos, têm elementos não proteicos, como, por exemplo, a lipoproteína. Por exemplo, lipoproteínas são proteínas ligadas a lipídios. As glicoproteínas são proteínas ligadas a glicídios, que no caso são os carboidratos, são os açúcares. Tá? Estrutura das proteínas. Eu tenho desde a estrutura mais simples, que é a estrutura primária, a estrutura linear, certo? Quando ela começa a dar voltas entre si, que é a estrutura secundária, que a gente chama de alfa-hélice. As alfa-hélices dando dobra sobre si, que nós chamamos de beta-dobraduras. E a estrutura quaternária, que é um conjunto das várias anteriores interligadas entre si. A estrutura quaternária, ela é a estrutura mais complexa e, na maioria das vezes, são proteínas que estão, de alguma forma, metabolicamente ativas. Tá? E aí onde está? Algumas substâncias ou algumas variáveis também podem alterar a estrutura tridimensional da molécula e, consequentemente, a sua funcionalidade. Tá? É o que nós chamamos de desnaturação proteica. Agem principalmente sobre as proteínas no processo de desnaturação a temperatura, o pH e alguns elementos químicos. Mas temperatura e pH, eles são muito mais utilizados para algum tipo de experimento ou para demonstrar desnaturação proteica. O que é a desnaturação proteica? Suponhamos que eu tenha uma proteína no seu estado quaternário e ela precisa de um pH entre 6 e 7,2. Se eu coloco essa proteína em um pH 5, está abaixo do seu ideal. Isso vai fazer com que essa molécula se degenere, vai perder sua forma tridimensional, pode voltar para uma estrutura secundária ou até mesmo primária. Tá? Perdeu a forma tridimensional, perdeu a funcionalidade, recebe o nome de desnaturação. Então, se uma terciária cair para uma secundária, desnaturação também. Se uma secundária cair para uma primária, desnaturação também, certo? Então, a desnaturação proteica é esse processo onde as proteínas vão perdendo a sua forma tridimensional e, consequentemente, perdem a sua funcionalidade também, tá? Carboidratos, açúcares, tá? Então, carboidratos, hidratos de carbono, ósis, hidrocarbonetos, enfim, eu tenho vários nomes, tá, que podem ser utilizados para determinar glicídios, glucídios, glucosídeos. Então, os carboidratos, glicídios ou açúcares são os 3 nomes mais comuns. Eles são os grandes fornecedores de energia para o organismo. Então, é a partir do metabolismo dos carboidratos que o meu organismo ele vai conseguir produzir ATP. E dentre os carboidratos, um monossacarídeo em específico, que é a glicose. Tá? Então, sempre quando a gente vê aquela parte de respiração celular para a produção de ATP e tudo mais, nós falamos da glicose, da quebra da glicose, da produção do ATP.
Classificação dos carboidratos, eles podem ser chamados de mono, di ou polissacarídeos. Isso aí vai ter relação com a quantidade de moléculas que estão ligadas. Monossacarídeo, como o próprio nome já diz, é uma única molécula de açúcar. Tá? Tem a fórmula geral CnH2O, onde N é o número de carbonos, que pode variar de 3 a 8. Tá? Então, exemplo principal que a gente tem aí é a glicose, frutose, a galactose. Dois outros que a gente vai falar daqui a pouco, que também são extremamente importantes, que são a ribose e a desoxirribose, que constituem os ácidos nucleicos também. Tá? Como eu disse anteriormente aqui, ó, glicose é o mais importante dos três e é utilizado para fonte imediata de energia. Então, os carboidratos, eles são os grandes fornecedores de energia para o nosso organismo. Tá? Então, tá aqui os outros monossacarídeos que eu falei para vocês, ribose e desoxirribose. Tá? Então, a ribose ela vai compor o RNA, a desoxirribose o DNA, certo? Olha a diferença entre essas moléculas. Basicamente, eu tenho isso aqui, ó, uma hidroxila e um hidrogênio. Aqui quer dizer que eu tenho um oxigênio a menos, daí o nome desoxirribose, ou seja, sem um oxigênio. Então, praticamente são duas moléculas quase iguais, com um oxigênio de diferença, mas que o papel biológico de ambas são extremamente diferentes. Tá? DNA e RNA são extremamente diferentes, tanto na sua estrutura tridimensional, na sua fórmula de molécula, quanto no seu funcionamento. Tá? Os disacarídeos ou oligosacarídeos, vem de dois monossacarídeos ligados entre si por meio de uma ligação chamada ligação glicosídica. Tá? São açúcares com duas moléculas ligadas entre si, e aí eu tenho a sacarose, a lactose e a maltose. Como que elas são formadas? Basicamente da seguinte maneira: sacarose vão ser uma molécula de glicose com uma de frutose ligadas entre si. Tá? A lactose, que aí é o açúcar proveniente do leite, vai ser glicose mais galactose, enquanto que a maltose vai ser glicose mais glicose. Então, a glicose vai estar ligada com um outro monossacarídeo, formando assim os disacarídeos. Tá? E os polissacarídeos? Poli vem de vários, muitos. Tá? Polissacarídeos, muito monossacarídeos ligados entre si. Então, são formados por 3 ou mais moléculas. Então, alguns autores dizem que de 3 a 9, de 3 a 10 são chamados de oligosacarídeos, são açúcares de cadeias intermediárias, mas enfim, passou de 2 é polissacarídeo. Tá? Então, podem ser chamados de glicanas também. E aí eu tenho 3 que ele citou aqui, mas são 4 na realidade principais: o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina, que também é um polissacarídeo que a gente vai ver que tem função estrutural em animais. Então, os polissacarídeos, nós temos o amido e o glicogênio. Amido e glicogênio são o que nós chamamos de polissacarídeos de reserva. Tá? Amido vai ser o polissacarídeo de reserva dos vegetais, enquanto que o glicogênio vai ser o polissacarídeo de reserva nos animais. Tá? Celulose, ele é um polissacarídeo estrutural, e ele vai ser um polissacarídeo estrutural de vegetais, enquanto que a quitina, que também é um polissacarídeo, é um polissacarídeo estrutural em animais. Então, nós vamos ter o seguinte: em animais, nós temos como polissacarídeo de reserva glicogênio, como polissacarídeo estrutural quitina. Não sei se vocês lembram lá do segundo ano, quando foi trabalhada a parte de artrópodes, e os artrópodes têm um exoesqueleto quitinoso, ou seja, o esqueleto externo desse animal é formado por quitina, basicamente. Tá? O amido é o polissacarídeo de reserva dos vegetais, e a celulose, que compõe a parede celular das células vegetais, é um polissacarídeo estrutural das plantas dos vegetais, certo? Lipídios, uma outra classe de elementos químicos orgânicos aí, tá? Os lipídios, eles são conhecidos vulgarmente ou comumente como óleos e gorduras, tá? São compostos orgânicos formados de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Basicamente vai ser um ácido graxo mais um álcool, na maioria das vezes um glicerol, e aí, como eu disse, são conhecidos como gorduras, ceras ou óleos. São insolúveis em água, então é uma das poucas categorias que não são solúveis em água.
Então, quando a gente falava que a água era um solvente universal, a gente deu como exceção os lipídios e as vitaminas lipossolúveis, ou até qualquer substância de base lipídica. Tá? Lipídios mais comuns a encontrar no nosso organismo são os triglicerídeos, fosfolipídios e os esteroides. Então, onde eu posso encontrar lipídios? Associados à membrana. Então, na membrana plasmática, por exemplo, é formada por fosfolipídios. Tá? Então, basicamente, a membrana ela é formada por lipídios transportados pelo plasma, então vai estar na corrente circulatória. Barreira hidrofóbica, então a impermeabilização de superfícies, como no caso das ceras, que recobrem, por exemplo, folhas de vegetais e evitam assim a sua desidratação. Função reguladora ou de coenzimas, são os óleos que vão estar no organismo. Controle da homeostase do corpo, as gorduras que atuam como isolante térmico e mantém nossa temperatura, tá? E a maioria dos componentes não proteicos são basicamente gorduras. Então tá aqui, ó, onde a gente pode encontrar lipídios na membrana. A bicamada fosfolipídica, o colesterol, que vai dar maior fluidez, tá? Eu posso ter essa estrutura aqui, que é o glicocálix, tá? Que é formado por glicoproteínas e glicolipídios. Os glicolipídios são essas estruturas aqui, são os carboidratos ligados diretamente à bicamada do fosfolipídio. E aí eu vou ter o que nós chamamos de glicolipídio. Tá? Então, lipídio ligado à glicose. Então, lipídios mais comuns, os triglicerídeos, fosfolipídios, glicolipídios e os esteroides. Glicolipídios, acabamos de falar deles, né? Triglicerídeos em plantas e animais são triésteres de glicerol com ácido graxo, certo? Então, ele basicamente vai ser a reserva de energia em animais e, dependendo da estrutura ou dependendo da sua concentração, ele pode estar na sua forma saturada ou insaturada. E aí a gente pode ter ele na forma líquida, que são os óleos, ou na forma sólida, que são as chamadas gorduras. Tá? Os fosfolipídios, a gente acabou de falar, são lipídios conjugados. Eu tenho uma estrutura com o fósforo, cabeça fosfatídica aqui do fosfolipídio, e mais a cauda lipídica. Tanto que essa molécula aqui é chamada de molécula anfipática. Ela tem duas formas de interação com a água. A cabeça ela é hidrofílica, ou seja, a cabeça ela é formada por fósforo, que é um mineral, e aí atrai a água. A cauda ela é hidrofóbica, porque ela é formada só por lipídios. Tá? E aí, pelo fato de ter essa estrutura anfipática, ela permite à membrana celular apresentar um fenômeno que é primordial para a manutenção do equilíbrio interno da célula, que é a permeabilidade seletiva. Tá? Então, são os principais componentes das membranas, são essas estruturas aí, os fosfolipídios. Tá? Glicolipídios, falamos deles também. Tá? Glicolipídios, as membranas do corpo vai ter glicolipídio, o glicocálix, né, que é a parte externa que tem como função a identificação de substâncias ou de outras células. Tá? Então, está na camada externa da membrana plasmática, ela também atua identificando as substâncias que estão chegando ou que estão saindo da célula. Tá? Elas são as receptores de toxinas, são elas que iniciam o processo de reconhecimento ou não de substância, ou seja, os antígenos sanguíneos, aquilo que vai identificar agentes invasores, basicamente são essas estruturas aí. Os esteroides, tá? O colesterol mais importante deles são percussores hormonais, tá? Está presente em todas as membranas celulares, dando maior fluidez, tá? É necessário para a síntese da vitamina D na pele, tá? Tanto nos ovários quanto nos testículos, são percussores de hormônios, chamados de hormônios sexuais. No caso, a testosterona nos organismos masculinos, tá? E a progesterona e o estrogênio no organismo feminino. Vitaminas são compostos orgânicos que atuam como reguladores de atividades químicas no organismo. A sua quantidade, assim como os sais minerais, é requerida em um percentual muito pequeno. Tá? Porém, a deficiência da vitamina pode causar um distúrbio
no funcionamento do teu organismo, ou seja, um distúrbio metabólico. Esse processo é chamado de avitaminose. Do mesmo jeito, o excesso de vitamina no teu organismo também pode ser prejudicial, que é um quadro que nós chamamos de hipervitaminose, tá? Então, as vitaminas são divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Então, as hidrossolúveis, como o próprio nome sugere, são aquelas que podem ser dissolvidas em água. As lipossolúveis são aquelas que são solúveis em solventes orgânicos pelo fato de ter a sua base lipídica, tá? Então, você pode colocar no álcool, no éster, em qualquer solvente orgânico. Agem como coenzimas, certo? Então, atuam regulando atividades no nosso organismo. Mantém a saúde, previne doenças. Então, basicamente, as vitaminas elas têm essa função reguladora, tá? Elas estão associadas nesse processo de regulação das atividades no organismo. Os ácidos nucleicos são basicamente dois, DNA e RNA, tá? DNA é simplesmente onde está toda a informação do teu organismo. Então, todas as suas características, elas são determinadas a partir do DNA. E o RNA vai ser um ácido nucleico que vai ter uma função de atuar, digamos assim, nos processos metabólicos que envolvem os ácidos nucleicos. Então, nucleotídeos são as estruturas formadas por uma base nitrogenada, tá? Que podem ser 5, adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Eu acho que vocês lembram muito bem lá do primeiro ano. Timina é uma base exclusiva do DNA, enquanto que a uracila é uma base exclusiva do DNA. E aí, cada nucleotídeo ele vai ser formado por essa estruturazinha amarela aqui, que é um fosfato, um açúcar, que é uma pentose, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, e a base nitrogenada, tá? Então, dependendo de qual é o açúcar e qual é a base nitrogenada, eu posso definir se essa molécula se trata de um DNA ou de um RNA. DNA, ele é um polímero formado por nucleotídeos, sendo o açúcar a desoxirribose, tá? E aí o nome ácido desoxirribonucleico, tá? E as bases nitrogenadas, citosina, timina, guanina e adenina, aonde eu vou ter sempre a adenina ligada com a timina e a citosina ligada com a guanina. Pareamento de bases está aqui, ó, como eu estava dizendo a vocês. Então, eu tenho aqui a ligação entre as bases guanina e citosina. Eu tenho 3 ligações de hidrogênio entre elas. E aqui eu tenho a timina e a adenina, onde eu tenho 2 ligações de hidrogênio entre elas, tá? Então, aqui a ligação A com T, a ligação C com G. RNA está envolvido em decifrar a informação do DNA, ou seja, ele vai transcrever, vai traduzir, ele vai dizer aquilo que o DNA traz como informação, tá? O RNA, ele é uma cadeia de polinucleotídeo, da mesma forma que o DNA, só que ele é uma cadeia simples. O DNA tem uma dupla hélice e o RNA é uma fita simples, tá? O seu açúcar não é mais desoxirribose, é uma ribose. E tem a uracila no lugar da timina, ou seja, RNA não tem timina. Aonde deveria ter timina, tem a uracila, certo? Tipos de RNA, basicamente nós temos 3, tá? O RNA mensageiro, ele vai ser produzido pelo DNA e ele vai levar a mensagem do núcleo até o citoplasma. O RNA ribossômico, ele vai ser basicamente quem vai formar os ribossomos, aonde ocorre o processo de síntese proteica propriamente dito. E o RNA transportador, tá? O RNA transportador, ele vai ser o cara que vai carregar, quem vai transportar os aminoácidos durante o processo de síntese proteica e inserir esses aminoácidos de acordo com a informação que o RNA mensageiro ele vai estar trazendo, certo? Então, foi uma revisão rápida para vocês, já que a gente já viu esse conteúdo lá no primeiro ano, certo? De composição química. Para vocês em casa, tá? Atividade no módulo 1, na frente C, entre as páginas 583 e 587. E além disso,
tá? Vocês vão lá na plataforma do SAI, lá no AVA, e a atividade relacionada a esse conteúdo de bioquímica celular já vai estar disponível para vocês também, certo? No mais, bom estudo a todos e um grande beijo. Até a próxima semana. Valeu!